Onde esteve Jesus nos 3 dias entre a sua morte e ressurreição? Neste vídeo vamos falar um pouco sobre esse tema, de onde esteve Jesus nesses 3 dias que ele não esteve com seus discípulos logo depois de sua crucificação. Eu já vou pedir de antemão que você deixe o seu like, pois é muito importante para o nosso canal, que ainda está crescendo, receber o seu like para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas. E também deixa seu comentário para a gente poder interagir e verifica a sua inscrição e ativa o sininho para receber todos os lançamentos aqui do canal. Então, onde esteve Jesus durante esses 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição? A Bíblia não diz onde Jesus esteve nesses 3 dias entre sua morte e ressurreição, apenas diz que ele estava morto. O mais importante é que Jesus morreu e depois ressuscitou. Não é essencial saber onde ele foi entre esses 2 eventos. Existem várias teorias sobre onde Jesus esteve entre sua morte e ressurreição. A primeira é que ele esteve no céu. Quando estava na cruz, Jesus disse ao ladrão do seu lado que os 2 estariam juntos no paraíso neste mesmo dia. Está em Lucas capítulo 23, versículo 42 a 43. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Para muitos, isso prova que Jesus passou o tempo de sua morte no céu. Porém, não é bem provável que essa questão, eu creio que seja a questão do Cronos e do Kairos. Quando Jesus falava, ele se referia à vinda dele, que ainda não aconteceu, que brevemente vai acontecer. E este ladrão que estava morto, no caso, estava prestes a morrer ao lado de Jesus, vai estar na ressurreição e participar da glória com Deus. Então, no caso, não creio que ele estava no céu perante esses 3 dias. Ele apenas deu de antemão uma passagem que quando ele voltasse e ressuscitasse todos os mortos que se arrependessem, este ladrão também estaria com Jesus. Ele será ressuscitado e terá o corpo glorificado para poder estar com Jesus no céu. A segunda teoria é que ele foi ao inferno. Algumas pessoas acreditam que em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao 20, que diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas foi vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus estava paciente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Significa que Jesus foi pregar no inferno aos espíritos em prisão enquanto estava morto. Existem várias interpretações sobre esta passagem. É difícil formar uma teoria sólida sobre ela, até porque existe a questão que o inferno ainda não existe. Algumas igrejas, como a Adventista de Sétimo Dias e outros, não acreditam na imortalidade da alma. Eles acreditam no sono da morte, que no caso todas as pessoas que morreram, independente de serem salvas ou não, estão dormindo, aguardando o julgamento, ou no caso a volta de Jesus para a ressurreição. Estão nas suas sepulturas quando o grito do arcanjo e a trombeta soar. Todos ressuscitarão, uns para a glória, a glorificação do corpo, e outros para o tormento eterno no lago de fogo e enxofre, onde sim o inferno será inaugurado. A palavra inferno para muitos significa sepultura, que veio com o São Jerônimo quando ele colocou a palavra latim inferno, que significa sepultura. Então, no caso, não teria como Jesus ir para este lugar, onde este lugar não tem ninguém ainda neste momento. No caso, as pessoas estão mortas em seus túmulos, aguardando a ressurreição para poder ir para o lago de fogo e enxofre. Então, essa teoria também é aceita por boa parte da igreja, de algumas igrejas, e outras, no caso, não acreditam nessa teoria que Jesus foi para o inferno. O terceiro lugar é um lugar intermediário. A Bíblia diz que Jesus desceu às profundezas da terra, como está em Efésios capítulo 4, versículo 9 ao 10, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Algumas pessoas acreditam que este é um lugar intermédio, o mundo dos mortos, conhecido como Sheol ou Hades.
Sheol no hebraico e Hades no grego, onde as pessoas esperam pelo juízo final. É muito difícil dizer onde Jesus esteve nesses 3 dias, porque a Bíblia não nos dá informação clara sobre o que acontece com os mortos. Sabemos que os salvos irão para o céu e os condenados irão para o inferno no juízo final, como está em Daniel capítulo 12, versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Porém, é difícil dizer o que acontece antes do juízo final. Nem sequer sabemos se o tempo passa da mesma maneira para os mortos, como disse que tem o Cronos e o Kairos, ou Aeon de Deus, pois o tempo para os mortos é totalmente diferente. Uma pessoa que morreu há 500 anos atrás está, no caso, no sono profundo. Quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar como se nada tivesse passado, como nem se tivesse passado 1 minuto ou mesmo 1 segundo. Então é tudo diferente a questão do tempo para os mortos. A única certeza que temos é que os salvos encontram paz na morte, mas os condenados encontrarão tormento. A Bíblia diz que Jesus morreu de verdade, como está em João, capítulo 19, versículo 33 ao 34. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que ele estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança, e logo saiu sangue e água. Ele passou pela mesma experiência de morrer que todos passam. Sua vida deixou seu corpo e ele foi sepultado. Durante 3 dias ele ficou morto, porém depois ressuscitou. Onde ele esteve entre esses 2 eventos não é importante. O mais importante é que ele ressuscitou e ele foi o primeiro a vencer a morte, o primogênito entre os mortos. Ele vencendo todo aquele que nele crê e segue Jesus Cristo também vai conseguir ter triunfo na morte quando ele voltar e ressuscitar todas as pessoas que estão mortas, que morreram crendo em Jesus Cristo, onde terão a passagem do corpo corruptível para o incorruptível. Passará pela glorificação do corpo. Então, espero ter, no caso, motivado vocês ainda mais, dado mais esperança sobre essa questão de seguir Jesus para participar de sua glória e também com ele estar na vida eterna e no reino celestial, certo? A vida eterna que será em um novo céu e uma nova terra. Então, espero ter corajado ainda mais todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que ainda não tem conhecimento sobre essas questões. E aqui é uma questão que não é tão relevante assim, onde Jesus esteve, pois existem essas 3 teorias. Aquele esteve no céu, aquele esteve no inferno e em um lugar intermediário. Porém, independente, o que importa é que ele ressuscitou para a honra e glória de Deus, o Pai que o mandou, certo? Então, terminamos aqui este vídeo. Deixa seu like, curte, comenta e compartilha. E até o próximo encontro.